Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindas, bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de Direito Romano e História do Direito. Como vocês já sabem, né, nós estamos aqui discutindo o tema dos impactos do patrimonialismo nas relações interpessoais, ou seja, na relação do sujeito com a comunidade, com o espaço social ao seu redor. Para mostrar que o patrimonialismo não é uma questão só do Estado, só do direito, pensar como algo vinculado a essas instituições, mas pensar como uma forma de pensar o agir mesmo em sociedade, né, da relação do indivíduo com os seus pares, né, com o seu contexto social. E nós trabalhamos essa aproximação entre patrimonialismo e relações interpessoais no vídeo anterior, a partir do pensamento de Sérgio Buarque de Holanda, quando discutimos a ideia de cordialidade. Lembrando, né, a cordialidade não seria algo da essência do ser humano, porque o brasileiro é bonzinho, porque o brasileiro é sempre generoso, sempre afetivo ou qualquer coisa do tipo. Mas para o Sérgio Buarque de Holanda, a cordialidade é uma estratégia, pensando, né, de um contexto social tão marcadamente desigual, tão estratificado, que se estratifica numa lógica estamental, então isso já dificulta, né, a ascensão das camadas mais baixas para as camadas mais altas, e também de uma sociedade que tem a ideia de público, de comum, de coletivo tão deteriorada, né? O que dificulta para as camadas mais vulneráveis conseguir satisfazer as suas próprias demandas. Não seria o único caminho da cordialidade, mas acaba sendo um atalho mais fácil de ser adotado. E na videoaula de hoje, nós trabalharemos com o pensamento do Roberto da Mata, que também é um sociólogo brasileiro muito importante, sociólogo, antropólogo brasileiro muito importante, e que escreveu um livro chamado Carnavais, Malandros e Heróis. E nesse livro, Carnavais, Malandros e Heróis, temos um capítulo que ele vai discutir o fenômeno da seguinte frase, que na verdade é uma pergunta. Você sabe com quem está falando? Essa frase ela pode ser aí manifestada de várias maneiras, como por exemplo, onde você pensa que está, né? Ou vê se te enxerga, ou ainda, né? Recolha-se a sua insignificância. Quem é você para falar assim comigo desse jeito? Ou então, de uma maneira não tão verbal, que é o famoso ou a famosa carteirada, né? Então, determinadas pessoas que acabam ocupando determinados cargos de prestígio ou de alto escalão, dentro das esferas aí de poder do Estado, utilizam do seu status ou da função do cargo exercido para obter vantagens, né? Como, por exemplo, dirigir alcoolizado e não parar, né, na blitz, ou, por exemplo, entrar em determinado espaço que deveria pagar e não paga, utilizando da carteirada, evitar algum tipo de censura, algum tipo de questionamento da própria conduta, e aí você utiliza então a carteirada. Carteirada, né, vem aí de mostrar a carteira funcional do trabalho, né? Então eu ocupo um cargo que tem muito prestígio, um alto escalão, tem uma carteira funcional, e aí eu uso essa carteira funcional para poder me impor em determinados espaços e garantir a concretização dos meus próprios interesses. Percebam que aí, no você sabe com quem está falando, ou no fenômeno da carteirada, já tem um germe consolidado, inclusive, do patrimonialismo, né? Então, se eu ocupo um cargo de muito prestígio, eu não posso utilizar esse cargo, principalmente um cargo público que é para prestar um serviço para a sociedade, eu não posso utilizar esse cargo público para satisfazer interesses pessoais, né? Para fazer concretizar um interesse particular meu. Não é para isso que a pessoa, pelo menos em tese, deveria estar, deveria ter como motivador para o exercício da sua função. Infelizmente, como nós somos uma sociedade colonial, patrimonialista, cordial, né? E aí, por tudo aquilo que nós vemos discutindo até então, nós acabamos aí identificando essas situações que são
extremamente danosas para a sociedade como um todo. Então a ideia é exatamente entender, e aí está um pouco o objetivo do Roberto da Mata, é entender por que essa frase vem, né? E quais são os impactos que essa frase causa, que esse fenômeno, que essa atitude causa quando praticada. Que, de novo, né, está relacionada a esse tema maior guarda-chuva do patrimonialismo. E aí, para que a gente consiga entender um pouco o raciocínio do Roberto da Mata, né, e das reflexões que ele gera a partir da ideia do você sabe com quem está falando, eu preciso trazer alguns pontos para vocês, algumas reflexões que são aí interessantes nesse contexto de estudar o fenômeno da carteirada. Primeiro deles, né, o Brasil é uma sociedade, e aqui é uma revisão, né? Mas o Brasil é uma sociedade que é estratificada em primeiro lugar, ou seja, organizada em camadas. Essas camadas se estruturam numa lógica estamental, ou seja, a mobilidade social, ela não é fácil de ser obtida, porque você precisa não só ter poder econômico, não que o poder econômico seja fácil, não é, mas além do poder econômico, você tem que ter outros elementos de status. E aí a gente passa para as matrizes diversas de dominação. Então, para você conseguir ascender e ocupar esferas de poder, pelo menos até o momento, no Brasil, você tem que ter uma cor de pele específica, você tem que ter um gênero específico, você tem que, muitas vezes, ter um sobrenome específico, ter determinados hábitos, ter determinados costumes, e por aí vai. Então, não basta ter o poder econômico, né? Inclusive, a gente fez reflexões desse tipo em videoaulas anteriores, né? Quando a gente discute a questão do emergente. Então, muitas vezes a pessoa que vem de uma camada social inferior e que ascende economicamente, não é que ele é da elite, ele é um emergente, né? A elite, ela não basta ter dinheiro, tem que ter hábitos, tem que ter um contexto específico, tem que vir de famílias que já tem um reconhecimento histórico específico, tem que ter toda uma postura, enfim, uma série de elementos, de signos que esse indivíduo deve adotar para que ele possa ser reconhecido de fato como um membro da elite. De novo, né, isso não é um modelo republicano, isso é muito mais vinculado a uma lógica colonial que, infelizmente, nós, enquanto brasileiros, não conseguimos romper até o presente momento. E aí percebam, né, que quando eu digo que o Brasil, ainda nesse primeiro ponto, quando eu digo que o Brasil é uma sociedade estratificada, quando eu digo que o Brasil é uma sociedade estamental, quando eu digo que o Brasil é uma sociedade marcada pelas matrizes de dominação, o que fica implícito na minha fala? A ideia de conflito, né? Então, o conflito, ora de uma maneira mais explícita, de uma maneira mais evidente, ora de uma maneira mais sorrateira, de uma maneira mais difícil de ser percebida, ainda assim o conflito é algo permanente na nossa sociedade, né? A desigualdade social, que é uma marca da nossa sociedade brasileira, ela é um grande catalisador de conflitos, né? Então nós temos uma sociedade marcada por inúmeros conflitos, uns mais visíveis, outros não, mas o fato de não ser visível não significa que não exista, muito pelo contrário. Então nós vivemos numa sociedade de conflito. Então isso é o primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês. O segundo ponto, né? Esses conflitos, essas desigualdades, essas tensões sociais, elas não se manifestam somente na esfera macro, mas se manifestam também na esfera micro. Ou como, por exemplo, autores do tipo do Michel Foucault vão chamar de microfísica do poder. Nesse caso, o que eu quero dizer para você acerca desse segundo ponto? Que quando a gente pensa conflito social, tensão social, etc., desigualdades, não pensar somente nessa relação sociedade-estado, sociedade-direito, né, sociedade-elites econômicas, não pensar somente nessa esfera macro, social, né, ou, né, mais ampla, mas também pensar no campo do cotidiano, né? Então, as tensões elas também estão nessas relações interpessoais.
Então, por exemplo, entre funcionários de uma determinada empresa, entre um funcionário e um patrão, entre uma relação de namorados, né? Você tem tensões, você tem conflitos. As questões sociais, elas reverberam nessa dimensão micro também, né? Então, assim, a gente precisa pensar que essas tensões, essas disputas, essas desigualdades, elas também estão na esfera micro também. Esse é um segundo ponto. O terceiro ponto, o que a gente percebe a partir do pensamento da Mata? Que as duas situações anteriores, né, ou seja, o Brasil sendo marcado pelo conflito e o conflito se dá na esfera macro, na esfera micro, isso, de alguma maneira, condiciona a forma como o sujeito, em regra, vai se posicionar diante desses dois pontos. E eu falo em regra porque, obviamente, existem exceções ao que eu vou dizer, mas isso seria uma espécie de regra geral. Então, diante dessas duas questões, geralmente o indivíduo sente, né, no interior dele despertado dois desejos. Primeiro deles, um desejo de ascensão social, né? Então esse indivíduo ele quer ascender socialmente, ele quer sair dessa situação de precariedade, ele quer sair dessa situação de subalternidade. E aqui, né, quando a gente pensa em especial o campo micro, essa tentativa de ascensão social nos leva a um outro fator, que é um fator da distinção social. Então, o que eu estou chamando de distinção social aqui como uma consequência, desculpa, da ascensão social. Então, percebam que no campo micro, geralmente onde essa distinção social ela se manifesta, é quando eu fico tentando criar circunstâncias para, se eu não conseguir ascender de uma maneira mais evidente, mas que entre os meus próprios pares eu consiga criar estratégias para ter uma leve superioridade em relação a eles. Um exemplo de distinção social, né, para deixar mais evidente onde eu quero chegar, seria situações que ocorrem, por exemplo, em relação à vestimenta. Então, eu vou usar uma determinada roupa para tentar me distinguir em relação às pessoas que estão na mesma situação que a minha, ou que estão na mesma condição que a minha. Se eu não conseguir ascender de classe, da classe D para a classe B, que entre a classe D eu tente criar um mecanismo para tentar, entre os meus próximos, entre os meus semelhantes, me distinguir, né, me destacar, né, a nível de superioridade, não para baixo, mas me destacar para cima a partir de alguns elementos, a partir de algumas microestratégias. E uma delas, repito, seria, por exemplo, o meio de uma vestimenta. Então, eu vou usar uma roupa, uma blusa de uma marca muito cara, porque quando eu usar isso, isso vai ser um marcador. Olha, as pessoas vão me ver com outro olhar. Nossa, ele está usando uma roupa de uma grife cara. Então, percebam que muitas vezes eu uso a roupa não por uma questão da roupa, do conforto, né? Do bem-estar que ela me proporciona, mas no sentido mesmo de atribuir um status à minha relação com o outro, ou com que eu consigo, a partir da roupa, gerar uma distinção social. Uma outra coisa que pode ser em relação aos celulares, né? Então, muitas vezes eu quero um celular não porque aquele celular ele tem um uso, né, uma operacionalidade que vai me ajudar em tal aspecto. Eu quero aquilo porque eu sei que aquilo vai me gerar distinção social, né? Eu vou me destacar para cima a nível de superioridade em relação aos meus pares. As pessoas vão ficar, nossa, fulano tem um celular de marca tal, olha como ele é chique, olha como ele é distinto, né? Então, percebam que é uma tentativa aí, a partir dos dois pontos anteriores. E uma segunda questão, um segundo aspecto também decorre do que eu falei acerca de ascensão e distinção social, está ligado a uma dificuldade de gerar uma identificação social horizontal. E, no mesmo sentido, você tem um fortalecimento de uma identidade social vertical. O que é isso, né? Identidade social horizontal e identidade social vertical. A identidade social horizontal
é quando eu me identifico, eu me vejo como um igual entre pessoas do mesmo extrato que o meu, entre pessoas que estão em condição parecida com a minha. Essa é uma identidade social horizontal. E a identidade social vertical é quando eu me identifico não com as pessoas que estão próximas a mim, que estão numa condição próxima à minha, mas é quando eu me identifico com pessoas que estão em estratos superiores ao meu, né? Então, eu, por exemplo, numa situação específica, né? Digamos que eu, empregado doméstico, eu não me identifico com outros empregados domésticos, né? Eu vejo a novela sempre passa muito, né, tendo como núcleo ali aquela família burguesa, da patroa, etc., do patrão, e eu me identifico muito mais com o patrão do que com as pessoas ao meu redor, as pessoas que estão na mesma situação que a minha. E aí, nesse contexto de sociedade estratificada, de desejo de ascensão social, qual que é a tendência? As pessoas, no geral, terem uma identidade social vertical em detrimento de uma identidade social horizontal. E qual que é o problema disso? Que quando você tem mais identidade social horizontal, é possível instituir mais facilmente vínculos de solidariedade, de produção do comum, né, de cooperação. Então, esses valores, eles são mais fáceis de ser obtidos nesse caso de identidade social horizontal. Agora, quando você tem um prevalecimento de uma identidade social vertical, você acaba tendo outros tipos de valores opostos ao que eu acabei de dizer, que seriam valores como, por exemplo, de rivalidade, de competitividade, de individualismo. Você não consegue com tanta facilidade produzir um comum, não consegue com tanta facilidade produzir a cooperação. O que isso nos leva a uma proliferação de conflitos, não só da esfera macro, mas também da esfera micro, né? Então você vai tendo uma desfragmentação desse corpo social. E essas pessoas, elas começam, por exemplo, a ver umas às outras como rivais, né? Então, não sei, eu trabalho numa empresa, começa, né, a veicular a ideia que é possível ter uma promoção. Se eu não tenho uma identidade horizontal bem consolidada, qual que é a tendência? Eu ver os meus colegas como concorrentes, e aí eu vou utilizar de estratégias para prejudicá-los e para me ressaltar ou para fazer com que eu tenha mais chances de obter uma determinada promoção. E aí percebam como que as microtensões, elas vão acontecendo, né? E isso acaba sendo um elemento muito comum, né, da dinâmica social brasileira. Pois bem, dito isso, e aí sintetizando tudo que eu disse, a gente pode voltar nessa ideia de conflito. O que o Roberto da Mata vai dizer? Que apesar de tudo, apesar do conflito estar tão presente na sociedade brasileira, seja na esfera macro, seja na esfera micro, o Brasil é uma sociedade que nega sistematicamente o conflito social, né? Então, o Brasil é uma sociedade que tem muito conflito, mas ao mesmo tempo é uma sociedade que nega o conflito, que nega as tensões, que nega, e aí indo de uma forma mais abrangente, que nega a estratificação social, que nega as matrizes de dominação. Então, o Brasil é um país extremamente machista, mas que nega o machismo, é um país extremamente racista, mas que nega o racismo, é um país extremamente classista, mas que nega o preconceito de classe. Então, a gente tem várias formas de discriminação, de negação, de subalternização do outro, mas quando se pergunta, quando se busca uma verbalização, isso não vem. É diferente quando a gente pensa, por exemplo, sociedades que passaram por uma outra lógica de colonização e que deixam esse conflito de uma maneira mais evidente. Então, quando comparamos nossa realidade com a realidade dos Estados Unidos, por exemplo, né? Então, a nossa sociedade é uma sociedade que tem um racismo, pegando, né, a matriz do racismo, é uma sociedade que é muito racista, mas que não nega esse racismo. Desculpa, que não afirma esse racismo.
Agora, nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, a questão racial ainda é uma questão muito profunda, muito séria nos Estados Unidos, mas que lá as coisas são colocadas, né? Então lá tem até, inclusive, essa lógica de gueto, né? Então, os grupos sociais, eles são muito segregados. Então, você, por mais que você não tenha, né, leis que formalizam, né, o segregacionismo, né, como, por exemplo, a Jim Crow, que era o similar do apartheid na África do Sul, você, apesar de você não ter mais essa legislação formalmente colocada no ordenamento jurídico, mas lá nos Estados Unidos você tem, né, a região dos negros, a região dos latinos, a região dos brancos. Então, tudo é muito separado, né? E não há uma mistura, né? Cada um meio que fica no seu quadrado. Então, percebam que ali, quando você tem a lógica de gueto, não estou dizendo que é melhor ou pior, né? É muito difícil mensurar isso. Estou dizendo que é diferente. E nessa diferença, lá o preconceito ele fica mais evidente, fica mais explícito, né? Mais colocado. Aqui não. Aqui a prática discriminatória ela acontece, mas as pessoas, em geral, não assumem essas práticas discriminatórias. E pior, né? Muitas vezes, quando pontua-se que aquela conduta, que aquela prática, que aquela fala é discriminatória, as pessoas tendem a negar, né? Eu geralmente gosto de brincar, e aqui só fazendo um parênteses, geralmente eu gosto de brincar com os meus alunos em aulas presenciais, que o Brasil está precisando seguir o modelo do AA, né? Dos Alcoólicos Anônimos. Porque lá nos Alcoólicos Anônimos, para uma pessoa, quando ela quer tratar o alcoolismo, a primeira lição que ela precisa encarar está ligada ao fato de que ela precisa se assumir enquanto alcoólatra, né? Então não tem como trabalhar o alcoolismo se você não se identifica como alcoólatra. E o Brasil é um pouco isso, né? Então não tem como trabalhar a questão do patriarcado se não se assumir machista, não tem como trabalhar a questão do racismo estrutural se não se identificar racista, né? E aqui a gente está ainda nesse movimento, né, de negação dessas matrizes de dominação, desses conflitos sociais, dessa desigualdade tão evidente, tão gritante, dentre outras situações correlatas. Então a gente tem um país, portanto, que nega, né? E aí, a gente pode mencionar algumas causas disso, né? Dessa negação desse conflito. Muitas vezes está ligado, né? Essa ideia de novo, de uma ausência da esfera pública e, consequentemente, uma dificuldade de discordar do poder. Então, é um poder que está muito patriarcal e que não te dá condições de fato de questionar, de discordar, né, daquele pensamento hegemônico, da perspectiva predominante. A necessidade que vários segmentos sociais têm de ter que fazer alianças, como, por exemplo, o fenômeno da cordialidade. Então, isso também pode ser colocado como uma causa, não é? De não identificar e não se colocar com uma questão do conflito, né? Então, pegando a questão racial mesmo, né? Não que não tenha havido lutas de resistência, porque houveram muitas lutas, mas para grande parte da população negra no Brasil também é difícil, às vezes, questionar, é difícil, às vezes, problematizar, porque está numa situação de subserviência muito grande, né? Então isso acaba dificultando muito, por exemplo, um posicionamento contrário, quando muitas vezes as pessoas estão lutando pela sobrevivência, né? Pois bem, e aí, já se encaminhando, né, para o final dessa primeira videoaula sobre o pensamento do Roberto da Mata, a frase "você sabe com quem está falando" ou da carteirada, ela vai se dar exatamente nesse contexto, numa ideia de, ao mesmo tempo que nós temos um Brasil que está marcado pelo conflito, de um lado, de outro lado, você tem uma sociedade que nega o conflito. E isso, percebam, é cômodo, né? Porque uma sociedade, aquele dilema do alcoólatra que eu falei há pouco, então uma sociedade que nega os seus conflitos, que nega as suas desigualdades, que nega os seus preconceitos, etc., é uma sociedade que está postergando sempre encarar os seus próprios problemas. Então finge que não está nada acontecendo e bola para frente. Então é uma forma de negar os seus problemas, de não encará-los, de não passar pelo processo doloroso de desconstrução, mas ao mesmo tempo
é uma forma muito interessante e conveniente para quem se privilegia desses conflitos, para quem se privilegia dessas discriminações, desses preconceitos, etc., manter-se no status de privilégio. E geralmente essa frase, né, como eu disse há pouco, a carteirada ou esse tipo de pergunta, né, olha, onde você pensa que você está, com quem que você acha que você está falando, esse tipo de pergunta geralmente é lançada porque tem um privilégio e quer manter esse privilégio. Não quer ter o seu privilégio questionado. Então essa ideia maior do paradoxo do Brasil acaba também se manifestando na esfera micropessoal na hora de usar essa frase. Então, o raciocínio final para fechar essa videoaula, né? Qual que é o sentido dessa frase? É exatamente fazer com que um sujeito que está numa situação de privilégio, que está numa situação de vantagem, que está numa situação de benefício e que poderia ter essa vantagem, esse privilégio, esse benefício questionado, ele utiliza da sua superioridade para enfraquecer essa possibilidade de questionamento, enfraquecer essa possibilidade de perturbação aos seus privilégios, sem prejudicar ou sem alterar o status quo. Então, esse indivíduo que está numa situação de inferioridade e que vai questionar uma pessoa que está em uma situação de superioridade, essa pessoa vai utilizar desse argumento, desse artifício, para que a sua situação, a sua condição, os seus privilégios não sejam questionados e, consequentemente, seja mantido esse status quo, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, uma pessoa que tem um determinado cargo de prestígio no Estado estaciona num lugar proibido. E aí vem um guarda e vai questionar essa pessoa porque ela estacionou em determinado local. Percebam que aí ela se vê como portadora de uma vantagem. O segurança, o guarda, ele está numa situação de inferioridade dessa pessoa de alto prestígio, por exemplo, um magistrado. E aí esse juiz ele vai dizer o quê? Olha, com quem que você acha que você está falando? Né? Qual que é a ideia quando ele joga essa frase para o segurança que questiona o lugar onde ele estacionou o carro? Exatamente, olha, eu tenho poder, você tem que me temer e não questione a minha conduta. E essa pessoa que está no status inferior, ele vai se sentir coagido, ele vai se sentir pressionado, e qual que é a tendência dessa pessoa? Não questionar, tá? Para fechar o vídeo de fato agora, né? Lembrem-se que quando nós estamos trabalhando direito, ou quando a gente pensa o campo jurídico, até pela força do direito, né, de obrigar outras pessoas a tomarem uma determinada conduta, uma conduta prevista em lei, isso, quando mal entendido, quando mal manuseado, acaba beirando um autoritarismo. O que eu quero dizer? Que essa dinâmica do direito na sociedade e muitas vezes um agente jurídico que não tem uma reflexão crítica sobre o papel do direito na sociedade acaba pegando essa característica geral do direito e trazendo para si como se fosse uma característica dela também. Então, no campo do direito, é muito comum lidarmos com pessoas que acreditam que uma autoridade deve ser utilizada de uma maneira autoritária. E percebam que esse fenômeno, né, da carteirada, etc., é algo que tem um quê de autoritarismo, é algo extremamente patrimonialista e que deve ser questionado. E que, infelizmente, dentro do direito, ainda hoje é muito comum, é muito usual. Então, que fique também, assim, uma dimensão ética da videoaula de hoje, é que não utilizemos, né, dos nossos saberes, das nossas práticas, de cargos e funções futuras, né, que venham aí a exercer, utilizem isso para o bem da sociedade e não para, numa lógica patrimonialista, exercer essa função, esse cargo para fins particulares, para fins pessoais, para submeter pessoas que aí não têm o mesmo prestígio, não têm o mesmo status que você tem socialmente. Então isso é muito importante, caso nós estejamos aí comprometidos com alguma mudança da sociedade, com uma sociedade verdadeiramente republicana, democrática, justa. Ok? Não terminamos aqui, o pensamento Roberto da Mata tem algumas outras reflexões para compartilhar com vocês.
e aí essas outras reflexões vão ficar para a próxima videoaula. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Caso tenha ficado alguma dúvida, favor entrar em contato comigo pelas atividades de fórum. Até lá!